Começa. Pronto. Então, amigo, nós estamos aí na aula número 8, né? Chegando aí na reta final. Muito bom. Aguinaldo, Tuninho. Boa noite a todos aí. Então, como o Carlos disse, né, estamos chegando no final, mas o final do curso intermediário. Aí nosso estudo continua numa próxima fase. Boa noite, amigos. Tava com saudade de vocês aí. Bom, eu tive que sair, né, da instrutoria, mas saí porque sabia que não ia fazer a menor falta. Porque os amigos, eles são realmente assim de uma grandeza que sem mensuração. Então, eu vim aqui só me despedir, né, oficialmente de vocês e assistir a aula dos meus amigos queridos. É isso aí, queridos. Obrigado, Boa Tuninho. aula. Obrigado. Tuninho tem aí compromisso aí de escola, de faculdade, né, de trabalho, aí tá num pique aí nesse horário nosso aqui. Mas então, amigos, como a gente dizia, nós estamos indo aí para a reta final, né? E nós vamos começar, como a gente sempre faz, né? Vamos fazer aqui um share do nosso, do nosso PowerPoint, que a gente costuma sempre preparar para vocês. Acho que já deve estar aparecendo aí. Nós estamos aí indo para a lição número 8, né, chamado O Mundo Fica Abaixo do Mundo de Adam Kadmon, né, o mundo de Absolute. E no nosso livro do Mundos Superiores, é um intervalo que fica entre a página 116 aí a 130, 131, mais ou menos. E nós vimos na semana passada o mundo de Nekudin, né, que saiu graças à força de Binah, né, que foi objeto da aula anterior. E nós vamos ver semana que vem a criatura, que é Adam Arishon. Então, a aula de hoje ela é um pouco ligada à aula que vem também, né? Tem uma certa continuidade, a gente vai até provavelmente mencionar um pouco, né, de Adam Arishon, para a gente entender o contexto geral. Então, vamos começar. Se os amigos têm alguma dúvida que já... O Pedro não recebeu a lição 8 teórica, mas eu vi lá no Facebook, Pedro, a lição colocada. Então, cheguei até a testar, abrir ali lá do Chile, né? Eu acho que está lá, Pedro. Então vamos lá. Dá uma checada lá, Pedro, depois a gente vê. Bom, vamos iniciar então. A gente hoje queria falar um pouco daquela revisão, né, que a gente fez, que faz tempo. Na aula passada a gente falou do mundo de Nekudin, tanto o mundo de Nekudin em pequenez como em grandeza. Falamos que quando saiu o mundo em grandeza houve a quebra dos vasos, famosos. Babá. E Quem que é esse beijo? Pipoca. deixa eu aqui fazer um mute da... Deixa eu ver aqui. Um instantinho. Eu acho que eu vou passar, Tuninho, você também como co-host, né, que eu acho que você não estava. Então, por favor, Tuninho ajudar aí. Já que está presente, Tuninho, tem que ajudar. Então, tá bom. Vamos voltar lá ao que nós fazíamos. Nós estávamos fazendo o share e a gente vai ver também uma certa visão geral, né? Vamos fazer isso rapidamente, alguns pontos principais da aula da semana passada, só para a gente esquentar os motores e ver se os amigos ficaram com algumas dúvidas. Então, nós falamos começamos, né, como sempre, de Malhut de Ein Sof. Malhut de Ein Sof é aquela fase 4, né, a fase Dalet, né, que se preencheu completamente de luz, né, um desejo enorme, né, com Reshimur 4.4.
e que a partir dela, depois de já ter havido uma restrição e ter havido a, a existência, né, de uma massar, vocês se lembram, vou desenhar aqui, em vermelho, né? Depois de haver uma massar aqui, e depois de ser construído um rocho, né, em cima de Malhut de Ensof, isso tornou um Partsuf, e esse Partsuf a gente chamou de Galgalta, lembra? E houve a saída do mundo de Adam Kadmon, aonde foi possível, graças à força da Massá, preencher esse Partsuf de luz até uma certa posição, né, que a gente chamou de tabu, e isso aconteceu na saída de 5 Partsufs, Galgal, Taab, Sag, Ma e Bon, que foram os Partsufs que formaram o chamado mundo de Nekudim, e conseguiu-se preencher de luz, então, até o Tabur. E isso foi o chamado mundo de Adam Kadmon. E ficou vazio de luz toda essa parte, né, do Tabur para baixo. Não conseguiu-se receber com a intenção de doar, como aconteceu aqui no mundo de Adam Kadmon, a recepção com a intenção de doar. Então, a gente viu que lá, na saída do Partsuf Sag, houve uma ocasião muito especial, onde o Reshimô veio a ser 2-2, e isso era uma condição de Biná. Biná é doação, Biná pura, e foi possível formar-se o Partsuf que nós chamamos de Nekudô de Sag, está aqui embaixo, que conseguiu preencher com luz de Hassadim todo Malhut de o Sof, né? De Malhut, que é essa parte aqui, o Sof de Galgalta. E então, luz de Hassadim entrou até o Sium. Houve aqui aquela questão de ter encontrado um aviute remanescente aqui de Malhut, né? No Sof de Malhut, um aviute de 4, e a força do aviute dessa luz era de 2, então houve uma restrição por parte de Malhut, que a gente chamou de Tzimtzum Bet, e essa restrição limitou-se, né, a luz até um nível chamado de Parsá, que era essa linha que passava aqui no meio de Tiferet. E ficaram, então, dessa situação, 2 Reshimô, um Reshimô 2-1 e um Reshimô 4-3. Esse Reshimô 4-3 era proveniente aqui de Malhut, né? E o Reshimô 2-1 proveniente daqui mesmo. Então, isso foi chamado de mundo de Nekudim, esses 2 Partsufs. Um Nekudim em pequinês, ou Katnut, e outro um Nekudim em Gadlut, né? Nekudim em plural de Nekudô. E nós vimos que esse Partsuf, né, Nekudim Katnut, ele tinha 5 Sefirot, Keter, Ormá, Biná, Zerampim e Malhut, que foram agrupadas, né, como Keter, Abba, Veima e Zon. E que, na saída, esse Reshimô 2-1 era um Reshimô 2-1 restrito, que trabalhava apenas com a parte de doação, a parte, né, de GE, que tinha ficado acima, né, depois da segunda restrição. Já esse Reshimô 4-3, ele se achou com força suficiente de novamente tentar alimentar completamente de luz Malhut de Ensof, ou Galgalta, e tentou trazer a luz até o Sium. Isso não foi possível e houve a famosa quebra dos vasos. Quem quebrou aqui, vocês se lembram, foi Zon. Zon, que tinha uma parte em GE, acima do Parsá, e tinha uma parte de Ahab, abaixo do Parsá. Bom,
Isso é o que nós vimos, assim, de mais geral na aula passada. Nós também quero lembrar um diagrama, que era o número 16, que fazia bastante menção a esse processo geral, onde, inicialmente, nós preenchemos de luz o mundo de Adam Kadmon, com os seus 5 partes e fins. Depois, com a saída do mundo de Nekudim, que nós acabamos de ver, também preenchemos essa outra parte, né, de Malhut, de Ensof, até o Parsá, e até o momento, o que nós vimos foi que houve uma quebra nessa, né, dos Parsufs que estavam, dos desejos, né, os Parsufs que estavam nessa parte aqui. E nós vimos que nessa parte, não mencionamos, nós tínhamos estudado antes, que nessa quebra houve um importantíssimo resultado, que era a mistura de qualidades de doação com qualidades de recepção, ou seja, Binah e Malhut se misturaram. Então, a gente falava de qualidades de doação, né, GE, e qualidades de recepção, vamos dizer, a RAP, e que houve a mistura também de GE em ARAP, assim como a mistura de ARAP em GE. Ou seja, tivemos 4 tipos, né, de participos aí de desejos, né, existindo depois da quebra. Uma mistura de Binah e Malhut. E, então, a partir daí, nós temos que continuar o processo, porque nós queremos preencher toda essa parte aqui de baixo também. Aqui falta ser preenchida de luz, até onde for possível. A gente já sabe que vai existir um pedacinho aqui embaixo, chamado coração de pedra, desejos muito densos, que não vão poder ser corrigidos até a correção final. Mas esse é um detalhe que a gente vai ver mais para adiante. E um último resultado muito importante que nós mencionamos na aula passada foi esse aqui, que eu quero até ler de novo. Deixa eu clear aqui. Vou ler novamente. Aliás, vou pedir, quem sabe o Tuninho quer ler. Tuninho, está por aí? Opa, claro. Vou ler. O benefício da quebra se manifesta através da união entre Binah e Malhut, entre as qualidades do Criador e as qualidades do criado. Após a quebra dos Kelim, se misturam Binah e Malhut até o último detalhe, ou seja, em cada uma das Sefirot, em cada Sefirá particular, em cada Sefirá particular de particular e assim sucessivamente. Assim, após a quebra, não existe um só detalhe na criação que não inclua dentro de si uma força de atração e uma força de repulsão, incidindo desde a divindade, que é chamada Binah, até este mundo e toda a matéria que se encerra nele. A quebra provocou que em cada tipo de matéria se encontrem 2 forças, atração e repulsão, e as mesmas fazem possível sua existência. Atração e repulsão, doação e recepção, positivo e negativo, contração e expansão, masculino e feminino, etc. É isso aí. Obrigado, Toninho. Isso é um trecho, né, da página 112 do nosso livro de Mundos Superiores. Tá escrito lá. Aguinaldo, quer comentar alguma coisa sobre isso? No momento não, Carlos. Ainda está isso aí, amigos. É uma mistura que tem um objetivo, claro, né? Nós temos a doação e a recepção agora misturada em vários níveis. Só que são 4 níveis visíveis que vão ser usados. E toda essa mistura não existia antes. Tá? Então foi muito importante. O primeiro local onde aparece isso é ali no mundo de Nekudim Gadilut. Tá? Antes a gente não tinha essa noção que a gente podia misturar. A gente tinha nem noção, porque imagina só, eu sou o desejo de receber infinitamente longe do desejo de doar. Então, como que pode ter proximidade que seja capaz de misturar isso? Então, é só através de uma explosão, vamos dizer assim, né? Então, foi essa quebra, que ocorreu essa quebra dos Kelim aí.
o Carlos vai continuar explicando aí. Isso, e essa quebra que às vezes é associada com uma coisa assim meio negativa, né? Mas na verdade é um resultado muito bem planejado, né, do sistema. É um resultado necessário, porque aquelas chispas, né, de doação, elas se misturaram, né, com desejos que são recepção pura. E isso vai permitir com que os desejos de recepção eles sejam influenciados, vamos dizer assim, né, por essas centelhas de doação e possam se transformar, né, de recepção com uma intenção de doação. É a salvação, né? Amigos, vocês têm algumas dúvidas em relação ao que nós vimos até aqui? Por favor, manifestem-se. Podem, não fiquem inibidos. Bom, vou aproveitar a paradinha aqui que eu abri o chat, né? O Pedro não recebeu a lição, está perguntando se a gente pode enviar no e-mail. A Valéria também não recebeu. E a Valéria não tem Facebook, né? Tuninho é que estava fazendo isso, né, Tuninho? Naquela época, pessoal, o que você fazia? Você enviava? Eu enviei agora, acabei de enviar para eles. Ah, já foi feito, então. Poxa, eu podia estar fora daqui. Valeu, muito obrigado. Muito bom. Bem, amigos, vamos adiante, então, né? Vamos adiante na nossa continuidade aqui. Então, esse foi da aula passada, né, que a gente reviu agora, um pouco, e queria dar uma visão geral a vocês do que a gente está fazendo. Então, usei esses diagramas que demonstram aqui da direita para a esquerda a nossa sequência que nós acabamos de ver, né? Parte sulfa, Galgal, Taab, Sag. Deixa eu pegar aqui para poder escrever. Então, a gente vem Galgal, Taab, Sag, saída do mundo de Nekudô, Sag, depois o mundo de Nekudim aqui, com Katnut, Gadlut, com as Reshimô, 2,1 e 4,3. Bom, do mundo de Nekudim sai a Reshimô seguinte, que é 1,0. Essa Reshimô 1,0 também é restrita, assim como era 2,1. Então, o zivug dela é feito também elevado, aqui na posição de Keter, né, porque é 1,0 lá em cima, para poder trazer luz apenas até o passar. E então, sai daqui 5 partsufs que formam o mundo de Atzilut, que é a aula de hoje. Mais 5 partsufs. Partsufs que estão aqui montados um sobre o outro, né, de maneira linear, como uma representação assim, um por cima do outro, que se chamam Atik, Arihampin, Abba Veima, Zerampin e Malhut. E uma representação mais assim, elucidativa, eu aproveitei essa outra, onde a gente mostra aqui os 5 partsufs. O partsuf Atik, o partsuf Arihampin, o partsuf Abba Veima, Zerampin e Malhut. Às vezes esses nomes aqui trocam, até na apostila está trocada, mas isso, o que interessa é que são 5 partsufs, que são formados aqui, 5 partsufs, né, desenhados verticalmente. Esses partsufs formarão, a gente vai ver, né, em detalhes, o mundo de Atzilut, que fica abaixo. E isso vai continuar no futuro, né? Esses partsufs aqui do mundo de Atzilut, eles vão evoluir, vão sofrer elevações, inclusive, e na aula que vem, na semana que vem, a partir de uma situação do mundo de Atzilut bem elevada, né, que tem 2 elevações seguidas, nós vamos ver que vai sair o famoso Adam Arishon, né, que é o partsuf que vai dar origem àquela quebra que nós vimos do mundo de Atzilut,
com todos os seus pontos no coração aqui conectados, e que esses pontos iriam cair nos mundos inferiores, que a gente já viu o nome deles, Beriá, Etzraciá, e a maioria aqui no nosso mundo, aqueles pontos no coração que caíram aqui embaixo. Isso é assunto da aula que vem, mas só para a gente dar uma visão geral. Então, vamos entrar na aula de hoje mesmo, que é o mundo de Atzilut em si mesmo. Se os amigos quiserem comentar alguma coisa, à vontade. Se não, continuamos. Então, continuamos. A aula de hoje começa nesse diagrama número 10. É um diagrama meio complicado, e eu tentei simplificar ele desenhando aqui o próximo diagrama. Mas daqui a gente tira que há aqui uma representação do mundo de Nekudim, que tinha sido formado a partir do Reshimô 2.1, restrito, e também do Reshimô 4.3. E agora, como a gente mencionou antes, nós temos aquele Reshimô 1.0, também restrito. A restrição, você vê que o Zivug é feito aqui na fase Shoresh, né, elevado, dentro do roxo, e que forma 5 partsufs: Atik, Arihampin, Abba Veima, Yeshut e Zon. Esses nomes aqui, Yeshut e Zon, eles mudam, vamos dizer assim. Eles podem eventualmente serem chamados de Yeshut, aquele que nós chamamos do quinto partsuf. Para não complicar muito, a gente usa ou essa nomenclatura ou essa outra aqui. Zon equivalendo a Malhut, Yeshut Zon. Bom, vamos voltar onde nós estávamos. Então, essa representação, ela é um pouco complicada, e há um detalhe de que de onde vem o partsuf Atik, por exemplo, esse primeiro aqui. Ele vem de Keter, da parte de GE, do partsuf Keter do mundo de Nekudim. Então, vocês se lembram, no mundo de Nekudim, tanto em Katnut como em Gadlut, né, nós tínhamos 5 partsufs: Keter, Hormah, Binah, Zerampin, 5, né, Sefirot, e nós tínhamos combinado elas em Keter, em Abba Veima e em Zon, que era uma mistura de Zerampin com Malhut. E então, cada um deles aqui em Gadlut tem uma parte de GE e tem uma parte de Ahap. Então, a Tik sai de GE de Keter, Arihampin sai de Ahap de Keter. Então, desse primeiro partsuf Keter, saem 2 partsufs, Atik e Arihampin. Esse na parte de GE e Arihampin da parte de Ahap de Keter. E assim por diante. Abba Veima sai de GE de Abba Veima. Então, gera Abba Veima. O Ahap, também de Abba Veima, gera Zerampin. E o GE de Zon gera Malhut. Desculpe, fui para baixo. Certo? Então, isso é o que nós queríamos mostrar, que está na apostila, em relação a de onde vêm esses partsufs. Aqui, nós falamos de que, lembramos, né, de que Nekudim em Gadlut tinha havido a famosa quebra dos vasos. E essa quebra, como a gente já, né, mencionou, misturou desejos ou partsufs, né, melhor, desejos, né, que tinham doação pura, outros que tinham recepção pura, e também GE em Ahap e Ahap em GE. Essa é a situação que nós temos nesse momento. Né? No mundo de Atzilut, a gente já tem essa quebra, né, de
desejos que estão nessa região aqui de baixo, no mínimo. E o que nós vemos? Nós vemos que nós queremos elevar, nós queremos organizar essa mistura quebrada. Porque essa mistura aqui embaixo ela é completamente desorganizada. GE em ARAP em GE, isso aqui precisa que haja, como há, uma certa iluminação, uma certa luz que vem aqui e organiza esse esquelim quebrado, chamada luz de Absag. Então, isso a gente vê nesse diagrama seguinte, número 11. E para que esses ilins sejam organizados, a gente precisa ler o que está escrito aqui, ó, que nós temos uma regra que é sempre, né, o superior que serve o inferior. E quem é o superior aqui é a parte que é GE, né, ou GAR, aqueles três primeiros que são associadas com doação. Então, essa parte aqui está associada com doação GAR. Então, é ela que vai conseguir, né, doar e servir aqueles que lhe são inferiores. Ou seja, toda a parte que é chamada de ZAT. São os 7 últimos, os 7 inferiores, lembra? Os ZAT. E então, o que o sistema faz é que ele precisa se elevar, e isso é feito através da elevação de Zon em 10 sefirot para cima. Então, essa elevação de Zon, isso aqui é o Parsut Zon, né? GE de Zon, ele se eleva e nessa ação de elevação ele entra na parte de doação e, portanto, ele pode prover luzes aos inferiores. E quem são os inferiores? É quem ficou aqui embaixo. É GE em ARAP em GE, o resto. Por quê? Este GE, ele foi servir, como acho que está no próximo desenho. Ele foi servir aqui o GE de Zon. Vocês se lembram que GE de Zon já era a parte GAR, né? GAR hoje é a mesma coisa. De quem quebrou. E quem quebrou, quem era? A quebra que está aqui foi em Zon. Zon que tem a parte de GE aqui em cima e tinha a parte de ARAP aqui embaixo. Esse diagrama, ele está mais clarificado nessa parte seguinte aqui, ó, onde a gente vê que essa era a estrutura, né, do mundo de Atzilut, os 5 Partsufins, Atik, Arihant, Abaveim, agora chamando, né, a apostila chama de Estut, Izon, e houve uma elevação dos Partsufis de Atzilut. Você vê que ele estava aqui abaixo do Tabur e agora ele se elevou acima do Tabur. A Tik, né, por exemplo, estava aqui abaixo e agora ele está acima. Então, houve uma elevação geral. E isso levou Zon a uma situação de grandeza, de Gadilut, né? E como ele vai ter uma ação para baixo, agora é considerado que ele tenha 10 sefirot, porque ele vai ser responsável por prover luzes aos inferiores. Então, essa é a situação que nós temos agora na quebra. É o que nós vamos ver a seguir. Nós vamos ver que essa luz de Absag, que organiza esses quelins,
ela começa a distribuir. A parte GE vai construir essa parte de Zonde-Absolute, que é o GE de Zonde-Absolute, que posteriormente, como a gente já viu, vai se elevar aqui 10 sefirot para cima. A parte, a RAP, ela vai sair dela o que a gente chama de clipô. Clipô é o plural de clipar, né? E clipar são os desejos que são impossíveis de corrigir. Eles só vão ser corrigidos ao final de todo o processo, na correção final. Então, são desejos que normalmente a gente tem que separar, purificar, separar e não usar. Não pode usar, porque eles são desejos muito densos, muito pesados. E se nós os usássemos, nós iríamos querer receber, para nós mesmos. Muito difícil, né, recebê-los com a intenção de doar. Na verdade, é dito que só ao final, né, da correção, da final, né, que isso vai acontecer. Então, o resultado importante aqui é que de GE em ARAP, deixa eu limpar aqui, que dessa parte dos GEs que se misturaram com a RAP, vão sair os mundos, né, de Briá, de Etzirá e de Asiá. E eles vão sair logo aqui, né, pelas luzes, né, de Zon, eles vão sair aqui logo abaixo. Briá, e Etzirá e Asiá. E que nós vamos ver no desenho seguinte. Então, o que nós estamos vendo aqui? Os 5 participantes do mundo de Atzilut, eles se elevaram, né, acima, né, aqui do Tabur, Atik, começou. E nessa elevação, logo imediatamente, saíram, de uma maneira pictórica, esses mundos, esses partsufs, né, que compõem esses mundos de Beriá, Yetzirá e Asiá. Aqui o que há a comentar é que eles saem elevados, eles saem, digamos, vocês notem que há um espaço aqui embaixo, vamos dizer assim, né? E esse não é o lugar definitivo, né, desses mundos. Eles saem elevados no momento do seu nascimento. E nós vamos ver que, a posteriori, quando sair o Partsuf Adam Arishon, a gente vai ver semana que vem, esses mundos eles vão, digamos, voltar aos seus lugares futuros, ou permanentes, ou fixos, que é aqui embaixo. O mundo de Briá, de Etzirá e Asiá, terminando aqui no Sium. Mas, nesse momento, eles são criados um pouco mais elevados. Bom, queria saber, aí talvez os amigos tenham alguma dúvida, algum comentário. Eu estou falando muito, mas eu queria dar uma pausazinha para ver o que a gente... Tem algum comentário ou acréscimo? Estava vendo aqui no chat, Carlos, não tem nenhuma pergunta. E também não tem como, né, amigos? É difícil fazer uma pergunta sobre uma coisa que a gente não entende, né? Quer dizer, onde que eu começo a perguntar? Fica difícil, né? Tudo nome em hebraico. Primeiro, eu não entendo nada de hebraico. Está mostrando uma dinâmica que eu faço já dentro de mim, só que eu não conheço. É uma dinâmica que a gente trabalha com desejo. Eu vou pedir para o Carlos compartilhar de novo o slide 17, Carlos, só para mim explicar mais ou menos como funciona o nosso desejo, a nossa busca por estabilidade dentro do nosso desejo. Tá? Eu vou pegar agora uma anotação aqui.
Então, amigos, nós temos um determinado desejo que nós começamos lá em Galgalta, e é um desejo forte, 4-4. Tá? Esse desejo 4-4, nós falamos assim, pô, eu posso aceitar uma parte desse desejo e eu vou continuar pensando no Criador. Só que se eu pegar outra parte desse desejo aqui embaixo, eu não vou mais pensar no Criador, porque essa parte aqui é muito dura, vamos dizer assim, em termos de desejo. Então, tem alguns desejos que eu aceito ainda pensar no Criador. Então, é por isso que a gente começa a trabalhar até um nível chamado umbigo, que é tabur. Tá? E aí a gente fala, a gente sabe que ainda esse desejo, o Criador quer mandar, o Criador quer dar comida, o Criador quer dar prazer. Aí eu falo, não, então eu vou começar a fazer uma purificação na minha tela de intenção, e vou começar a diminuir. Então, aí eu mudo ela para 4.3 e recebo mais uma partezinha. E aí eu mudo para 3.2, que é SAG, e recebo uma outra parte. E aí eu estou só tentando fazer uma experiência com o meu desejo, tá? Faz de conta que eu estou indo no mercado, falo, ó, essa parte do corredor aqui eu não vou nem entrar, porque vai me dar fome, né? Porque aquela parte dos doces, dos chocolates, então a gente começa a evitar. Aí a hora que chega em SAG, tem um ponto onde chama Nekudot de SAG, que é essa partinha que sobe de purificação, fica 2.2. 2.2 é o ponto exato de Biná. E aí, aí, nesse ponto exato de Biná, existe uma luz que chama misericórdia, que não me dá prazer, mas ela me permite explorar um mundo que eu comecei a bloquear antes. Eu tinha bloqueado aqui no Tabur, esse mundo, né? Abaixo do Tabur. Aí, o que eu faço? Eu desço com a luz de Hassadim e faço uma experiência nesse nível. Como o Carlos disse, esse nível é muito pesado, 4.3, e ele me deixa pelado. São aqueles desejos que a gente pode falar assim, ó, eu estou te dando um anel, mas eles querem os dedos, tá? Então eu fico sem a mão inteira se eu oferecer um anel. Então, eu tenho desejos desse tipo dentro de mim, e eu comecei a descobrir eles agora, tá? Então eu comecei a fazer uma seleção, amigos. Eu comecei a analisar e selecionar. Eu tenho um desejo muito espesso, vamos dizer assim. É um desejo muito animal, vamos dizer assim. E aí, o que eu faço aqui? Eu faço uma restrição chamada Tzintzumbet, vai ser essa nova linha aqui chamada Parsá, chama firmamento lá na Torá, né? Vou separar as águas superiores das águas inferiores. Então, amigos, aqui eu estou trabalhando com desejos, tá? Então, chegou nesse ponto aqui, aí eu bloqueei tudo que é abaixo do Parsá para não deixar mais vir luz Rohimá aqui embaixo. É um outro tipo de Tzintzum, restrição. E aí eu cheguei num ponto, que o Carlos falou que é o 2.1, onde eu trabalho só com Galgal Alternai, que é só doação. É um ponto estável no meu desejo, eu fico sossegado nesse ponto. Aí eu falo assim, ó, vou dar um tempo agora, porque eu alcancei o equilíbrio, né? Eu faço de conta, ó, eu não estou bebendo há tanto tempo, não estou comendo há tanto tempo, não estou causando dano a ninguém há tanto tempo, então eu dei uma estabilizada aqui. Só que eu entrei em contato e tenho na minha cabeça a mensagem desse 4.3 aqui, que é o meu submundo do desejo, vamos dizer assim. E ele continua pedindo. E aí eu sou obrigado a fazer um zivug de novo em 4.3. E aí eu tenho que alimentar eles novamente. Sabe aqueles desejos que a gente tenta restringir e não consegue? Então eles começam a atormentar e eu sou obrigado a alimentar mais uma vez. Aí nessa vez eu alimento eles e eu causo uma quebra novamente nos vasos, que é essa que o Carlos escreveu aí. Descreveu, tá? Então, amigos, eu descobri aqui que eu tinha, nessa parte aqui, desejos pesados para trabalhar com eles. E agora eu descobri que se eu der um pouquinho de alimentação para eles, vai explodir tudo. Aí explodiu e causou uma quebra. O Carlos explicou no outro slide que houve uma quebra aqui. Nessa quebra, eu descobri que existe uma partinha que o Carlos chamou de coração de pedra. Carlos vai mudar de slide, Carlos? Melhor, né? Deixa eu dar aqui. Então, o Carlos, ele falou que tem uma partinha aqui que chama onde fica o lugar das clipotes, das cascas, que é um lugar, vamos dizer assim, é o submundo do meu desejo, que eu não posso ativar de jeito nenhum, porque se eu chegar ali, eu vou causar dano a todo o sistema de desejo. Vou desequilibrar, vou tornar tudo instável novamente. Então, o que eu faço? Eu não trabalho nessa parte de baixo. Então, eu descobri uma nova característica que tem dentro do meu desejo. É esse submundo, né? Vamos dizer assim, submundo obscuro do meu desejo, que eu não posso mexer com ele por enquanto.
Aí eu começo a organizar só a parte de cima, que tem um pouquinho de doação, né? Que aí ele começa a formar o mundo de Atzilut, que é aonde o desejo está completo e numa nova tentativa de equilíbrio, tá? Vou tentar me equilibrar novamente, tá? Então, amigos, toda essa trajetória que ele está mostrando no gráfico aí, está mostrando o que está acontecendo com o nosso desejo, que eu não descobria. Então, eu vou fazer experiências com ele, tá? Então, amigos, nós fazemos experiência dentro do nosso desejo, tá? Eu não estou procurando esse mundo de Beriá, Yetzirá e Asiá em outro lugar externo, na outra galáxia, no outro planeta, outro sistema solar, não. Estou procurando dentro do desejo. Então, amigos, nós vamos aprender, apesar dos nomes não ajudarem, serem todos em hebraico, daqui a pouco a gente vai estar usando eles de forma bastante dinâmica dentro do nosso desejo. Só por curiosidade, amigos, os nomes aqui, por exemplo, Atik é ancião dos tempos. Os profetas já usaram esse termo, né? Arihampin é a face grande, a grande face, o grande conhecimento. E aqui a gente tem a Abaveína, que a gente conhece, que é pai e mãe, e Essuti é Israel Saba Vetebuná, que é Israel, os avós e os antepassados. É simbólico também. E o Zon, que a gente conhece, que é Zeiramp, que é a pequena face, e a Nukva, que é a noiva, a Malhut, é o reino, né? Então, amigos, são todos nomes que daqui a pouco a gente vai estar decorados e automaticamente a gente vai estar, assim, vamos dizer, conversando. É toda uma dinâmica dentro do desejo. O fluxo acontece desse jeito, acontece daquele jeito. E se eu mudar de um jeito, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma quebra, vai ficar instável. Então, o objetivo nosso, amigos, é chegar num ponto onde o desejo seja estável e consigamos receber todo o prazer do Criador. Tá? Carlos, pode continuar aí, por favor. Ótimo. Carlos, tem uma coisa muito legal também. Eu achei um post. Se para deixar, talvez, assim, tirar um pouco a aridez desse tema, né? Assim como ele realmente é árido mesmo, né? O Rav até fala, né? O Rav até comenta quando ele estudava com o Rabash lia e ele só acenava com a cabeça, assim, como se estivesse, né? Depois de muito tempo que ele começou, as luzes, né? Começaram a influenciar o desejo dele e ele progressivamente foi começando a compreender. Mas existe um post do nosso professor, o Michael Lightman, que ele explica isso de uma forma muito mais leve, a questão da luz de Absag. Eu posso compartilhar esse post? Claro. Então tá. Vou compartilhar com vocês, que é um post bem legal. Acho que pode ser de grande ajuda, sim. Então, eu vou ler aqui para vocês esse post. Né? Pode ser bem interessante. Então, ele fala assim, né? O título do post, aqueles que quiserem depois procurar, é chamado de Nascimento Espiritual na Luz de Absag. Ok? Então ele fala assim, a primeira fase da luz direta, Berrina Aleph, no mundo do infinito, é o desejo de receber prazer, que foi criado a partir do alto e preenchido com a luz de Rohimá, sabedoria. Depois disso, a criatura descobre que é receptora, não deseja receber, mas sim dar. Assim surge a segunda fase, Binah. Esta é uma reação natural dentro da criatura, criada pelo Criador. Disso segue-se que a forma natural do desejo de receber é que ele se esforça para doar quando está cheio de luz. E é isso que nos falta. Se a luz preenchesse agora o meu desejo de receber, eu imediatamente desejaria tornar-me como a luz, um doador. Isso é referido como a luz que corrige. Porque todas as correções realizadas pela luz de Absag nos ajudam a nascer no mundo espiritual. O Partsufiab, isso aqui é legal. O Partsufiab é o desejo de receber com uma tela. Ok? Então, Ab é o Partsuf que representa a primeira fase, né? Rohimá. Ok? É o desejo de receber propriamente dito. Então, o Partsufiab é o desejo de receber com uma tela, que atua na recepção em prol da doação. Ele tem a força para estar perto da mesa, em frente ao anfitrião e dizer. Isso é uma alegoria muito utilizada também dentro do estudo cabalístico, que é a alegoria do anfitrião e o convidado, querendo simbolizar justamente essa questão de como que o convidado pode receber de forma ajustada com o anfitrião. E essa relação vai ficando cada vez mais complexa e mais eficiente ao longo do caminho. Ele fala assim, eu sou capaz de receber isso e apreciar de modo a trazer satisfação a você. Eu aprecio. Você também aprecia e nós estamos unidos e conectados devido
aos eleites e prazeres que existem entre nós. Ele fala, mas o prazer que eu recebo não vem da comida no meu prato, mas da adesão com você. Então, essa relação complexa que existe entre a luz e o vaso e o prazer que se estabelece quando o convidado ele aceita receber toda aquela comida para agradar o anfitrião. Então, o prazer vem mais da conexão com o anfitrião do que propriamente em receber a comida, né? Quer dizer, claro, vem da receber a comida também, mas a relação com o anfitrião é muito importante. Então ele fala assim, o Partsuf Sag tem uma tela menor e não é capaz de receber em prol da doação, mas só pode doar. Ele pode dar à criatura que tem o desejo de doar a luz de Hassadim, luz de misericórdia. Então essa luz de Hassadim é uma luz assim, talvez até um pouco... tem algo obscuro dentro dessa luz de Hassadim. Ela passa por vários discernimentos, vários escrutínios internos, e tem uma definição muito interessante da luz de Hassadim, que é assim, Hassadim é a luz de devoção, doação incondicional e absoluta, acima de todos os problemas, além de toda a razão. E ele fala assim também, acima não significa que você não tem razão. Pelo contrário, você tem uma mente enorme e ainda está pronto para doar tudo. É nesta devoção que você começa a sentir o Criador, e nisso você sente amor. Então, mesmo com uma enorme razão, mesmo com um grande preenchimento, com uma grande sabedoria, um grande conhecimento, você é capaz de doar tudo ali. Então, isso é muito interessante. Então, ele fala aqui, ele pode dar à criatura que tem o desejo de doar a luz de Hassadim, enquanto parte sufiável pode dar o seu poder, o desejo de receber em prol da doação para o inferior. A união Zivug de Ab com Sag, por que a luz de Ab e Sag é tão importante? Porque ele conecta justamente esse Partsuf, que representa a recepção, com o Partsuf, que representa a doação. É como se fosse pai e mãe juntos, né? Então, eles conseguem unificar. Essa luz de Ab e Sag, ela tem essa propriedade de unificar tanto as propriedades da recepção com as propriedades da doação, num mesmo sistema. Então, isso que é o mais interessante de tudo. Que dentro da sabedoria da Kabbalah, dentro do estudo espiritual, essa conexão entre a recepção e a doação é o que faz toda a magia, né? Toda a transformação dentro do caminho espiritual, que produz, aí ele fala, a união Zivug de Ab e Sag, que é essa conexão, né? Esse acoplamento que produz a luz de correção, é como pai e mãe, as partes masculina e feminina em conjunto, e não apenas um único Partsuf. Você poderia pensar, por que Ab não foi capaz de corrigir a criatura? Afinal, ela é mais forte que o Partsuf Sag? Sag só é capaz de doar, enquanto Ab é capaz de receber em prol da doação. Mas Sag acrescenta algo especial devido à sua conexão com o outro, devido à sua posição. A fim de esclarecer isso, é muito importante entender a diferença entre recepção em prol de doação e doação em prol de doação. A doação em prol de doação é a intenção. Ela ainda não é uma ação. Eu só quero doar a ele, mas eu não faço nada na prática. Enquanto que, quando eu recebo em prol da doação, eu já trabalho com a minha matéria. A criatura que está fazendo a avaliação realmente precisa ter ambas as noções, a fim de entender o que significa estar apenas na intenção de doar em comparação com a verdadeira oportunidade de doar. Afinal, todos os problemas acontecem quando nós mudamos nossa boa e agradável intenção para a verdadeira possibilidade de doar, que é exatamente o que aconteceu durante a quebra dos mundos. A intenção era maravilhosa e correta, mas veja o que aconteceu no final. Quando chegou a verdadeira recepção, o vaso se quebrou, né? É por isso que para a correção nem a luz de Ab ou a luz de Sag são suficientes sozinhas. Nós precisamos de ambas, a luz de Ab e Sag. Quando elas se manifestam juntas no interior, elas o fazem entender que pode haver intenção maravilhosas na sua cabeça, mas todas essas intenções podem entrar em colapso no corpo quando se trata de verdadeiros desejos. Afinal, não é a mesma coisa. Mas, no caso, antes de adquirir uma cabeça ou corpo espiritual, como os do Partsuf, isso se manifesta na forma de subidas e descidas. Quando nós estamos num estado de ascensão, ficamos eufóricos e prontos para qualquer coisa, porque pensamos que é muito fácil doar. Mas tão logo um pequeno desejo de receber prazer seja adicionado, nós imediatamente caímos nele. Não queremos mais nada e nos tornamos simples animais. É assim que se manifesta a diferença entre a nossa forma de agir devido à luz de Sag e devido à falta da força do poder de Ab. A descida nos mostra o quanto ainda nos falta. As intenções eram maravilhosas, mas o que isso resultou? Então, nós temos que elevar uma oração, isso ainda vai ser um pouco mais desenvolvido, em resposta à qual a luz de Ab Sag vem e realiza essa correspondência entre a intenção
e a ação. Todas as correções devem ser feitas pela luz de Absag, luz de Rohimá, luz de recepção, e a luz de Hassadim, que se conectam juntas. Quando elas chegam à criatura, elas lhe ensinam a ética do pai e o ensinamento da mãe. Em outras palavras, ambas as forças são necessárias aqui, cada uma agindo por conta própria. Mais tarde, nós veremos o trabalho mútuo dessas forças em todos os lugares. Tudo isso é para que a criatura possa descobrir a diferença entre o estado desejado e o estado verdadeiro. Acho que eu me alonguei demais, né? Eu achei importante esse post, muito bom. Muito bom esse post, realmente, né? Muito profundo, esclarece muita coisa. É isso, amigos. Temos alguma pergunta nova? Eu nem cheguei a ver aqui, estava lendo aqui junto com o Tuninho. Vamos, então, um pouco mais adiante. Na verdade, estamos, né, terminando, né, essa aula. Né? Nós vimos aqui a criação, né, dos mundos de Briá, Yetzirah e Asiá. Na verdade, vimos aqui, né, logo abaixo aqui da ascensão, né, do mundo de Atzilut. E em relação à apostila, né, ao livro, o diagrama número 15, né, que trata disso, mostrando exatamente aqui, nessa posição, a gente vê Atzilut aqui, né, elevado, né, os 5 parçufins de Atzilut de forma elevada, e Zon aqui, né, provendo luzes para a saída dos mundos de Briá, está nessa posição, e Yetzirah, está nessa outra posição, e Asiá, está nessa outra posição aqui. E então a gente vê que eles estão elevados, porque continua um certo espaço aqui embaixo, né, que tem exatamente aquele domínio das clipot que a gente já se referiu. Tá? Onde é que nós falamos do domínio das clipot? Eu acho que foi, ou vai ser, talvez. Vamos continuar, que ele vai aparecer. Então, a gente vê que essa área, né, que a gente acabou de mencionar aqui, é chamada de Mador Clipot, né, ou domínio das clipôs, ou morada das clipô, das clipá, aqueles desejos, né, com os quais a gente não pode usar, como o Aguinaldo explicou bem. Aqui a gente tem uma certa semelhança com a tradição, né, judaica, né, do Shabá, né, onde antigamente os judeus tinham que permanecer, né, dentro dos muros da cidade, né, de Jerusalém, no caso. Né, e havia uma permissão, né, de fazer um pequeno comércio, né, numa tipo 70 côvados, né, dito, né? A gente tem uma outra transparência que vai mostrar isso, 70 côvados, uma pequena área fora da cidade, e depois uma outra região de 2.000 côvados, onde era ainda possível conviver de alguma forma. O nosso passar, ele simboliza exatamente o muro da cidade. Isso é exatamente o passar. Vou ficar de cor aqui, que essa cor está ruim. De verde, né? O mundo de Atzilut é exatamente chamado da cidade. Toda essa parte aqui, né, que é Atzilut. E a parte que fica abaixo do lugar elevado, né, do mundo de Asiá, né, que é o limite está aqui, né, é chamada morada das Clipô, e, repetindo, né, a área do Shabá é essa área que compreende essa distância de fora dos muros da cidade, imediatamente, 70 côvados, né, que dá uns 50 metros,
e 2.000 côvados aqui, que dá uns 1.300 metros, coisa que vale. A gente tem um outro desenho aqui, que já finaliza, né, que é mais ou menos a mesma coisa. A gente vê aqui, vamos voltar, né, o mundo de Absolute, partículas elevados, né, em elevação, chamados de acidade, né? Nós temos aqui, nessa parte aqui, que é o ARAP do mundo de Yetzirah, o que é chamado de extensão da cidade, que são os 70 côvados, apresentados aqui por 6 Sefirot, e essa parte aqui que compreende uma parte do mundo de Asiá, é chamado de área do Shabá, né, o limite final do Shabá, que é fora dos muros da cidade. Nós temos aqui embaixo a parte do domínio das Clipot, onde a gente repete aqui novamente, né, que é o lugar dos desejos que não podem ser corrigidos por hora, né? E por isso é que no Shabá, né, na tradição judaica, era proibido ir além, né, sair fora da área do Shabá, né, porque nós entraríamos em desejos, né, que nós não conseguiríamos controlar, vamos dizer assim, abaixo dessa parte. Então, vocês veem que há uma correlação, né, entre história, né, vamos dizer assim, né, história do Shabá, né, razões, né, porque no Shabá não se podia ir fora dos muros da cidade, ou no máximo, né, nessa extensão de 2.000 côvados, porque isso representava desejos, né, que não poderiam ser tratados, né? Então, não se pode, né, trabalhar com as clipôs no Shabá. Aliás, no Shabá existe uma elevação especial, né, talvez o Rinaldo depois pode complementar isso aqui, né, eles se elevam todos acima do Passá. Passá aqui, ou o muro, né, ou Passá, né, e é possível utilizar esses desejos, né, ainda com intenção de doação, por causa de uma elevação, né, espiritual especial que existe no dia do sábado, né, no Shabat, que representa isso. Querem comentar alguma coisa, amigos? Acrescentar? Bom, Carlos, só lembrar para eles, a gente comentou clipar e clipote. Clipar é casca, clipote são casca. Então, é o lugar das cascas. Mador a clipote. Mas o que acontece? O que tem a ver cascas com o nosso desejo? Né? A casca seria o lado externo do desejo. Então, nós trabalhamos com o lado interno do nosso desejo. Só que o que atrai a gente é a casca. Né? Quando você vai comprar uma maçã, por exemplo, uma laranja, você olha primeiro a casca. Aí você tem uma ideia, já imaginando o que tem dentro, né? Se existe qualidade ou não. Então, a casca em si não tem nada de errado. Só que, nesse momento aqui do desejo, a gente tem um lugar específico para deixar elas. Mas não, normalmente é a casca que atrai a gente para o desejo. Tá? Então, né, depois o Carlos vai explicar ainda, vai ter 2 aulas ainda, né? E aí a gente vai avançar no como que Adão fez para a gente tirar o pé dessas cascas aí, né? Subir acima do mundo de Asiá, que tem ali o pé nas cascas. E o importante, amigos, aqui no momento agora a gente não trabalha com as cascas, mas vai chegar uma hora que vai chegar uma força capaz de permitir trabalho com as cascas também. E a cascas é o que realmente interessa para nós, porque se não for a casca, a gente não tem noção do que pode estar dentro de um desejo, né? É como se você pegasse, a gente está acostumado aqui no Brasil, a frutas tropicais, amarelas, vermelhas, né? De verdes a vermelhas. Aí você pega uma fruta que vem lá da Nova Zelândia, que chama kiwi, né? É uma fruta marrom e peluda.
Então, uma pessoa normal aqui do Brasil fala, mas essa daí não me atrai, não tem nem o que saber, como que eu vou comer isso aí, né? Então, amigos, então, o nosso desejo é assim também, a gente só é atraído por uma coisa que nós já temos uma reshimote, é uma lembrança. Então, o Criador primeiro dá aquela amostra e depois a gente vai começar a trabalhar com essa vontade, esse desejo. Se eu não tiver uma amostra, eu não tenho desejo por nada. Então, é muito interessante a gente ter experimentado esse desejo, que já é naturalmente, né, nós experimentamos com Adão, e depois agora a gente começa a trabalhar fazendo análises, escrutínios do que é bom e do que não é. E aí a gente começa a voltar novamente ao estado inicial, onde a gente experimentou pela primeira vez, que seria o estágio de homem, ou a formação do estágio homem dentro do desejo. E o Carlos vai trabalhar na semana que vem ainda, que é o Adão, o primeiro, o Rishon. Né? Segue aí, Carlos. Isso mesmo. Então, amigos, nós estamos vendo que até agora né, esse sistema, né, que o Criador está criando, ele é um ambiente para que seja criada a criatura. Até agora, né, não tem criatura nenhuma. Né? A criatura vai ser aquele Adão Arishon, que ainda não foi criado. Então, até aqui, a gente está falando de um ambiente, né, que o Criador está criando um lugar, né, no qual a criatura seja criada. E essa é uma coisa importante, na verdade, eu acho que até o último slide da nossa aula hoje, que é o slide número 18, se eu não me engano, 18, exatamente, o diagrama número 18, que mostra que o Criador ele está criando um sistema onde ele saiu, né, do desejo dele de agradar a criatura com uma luz de Ein Sof, né, uma luz está aqui em cima, deixa eu pegar aqui a caneta, um instantinho. Onde a luz aqui, né, de Ein Sof, ele pretendeu adequar, né, essa luz em várias situações até que o criado, né, pudesse recebê-la dentro das suas características de aviúte, das suas necessidades, né, das suas capacidades. Então, ele foi criando um sistema de redução dessa luz que a gente chamou de mundos. Vocês lembram que mundos era Olam, e Olam é ocultação. É como se fossem filtros, né? Então, a doação, né, do Criador, né, até o criado, ele vai produzindo um ambiente, né? A palavra é essa, um sistema, né, dos mundos, que é um ambiente para que nesse ambiente seja criado a verdadeira criatura, que é o Adão Arishon, que é o objeto, né, da nossa aula que vem. Então, para fazer uma certa conexão, né, com o que vem, né, semana que vem, eu tinha preparado aqui, na próxima aula, o que vai acontecer. Vai acontecer que, como a gente já tinha visto, há aqui uma elevação adicional no mundo de Atzilut, mais uma, e dessa elevação vai sair um Parsuf muito importante, né, chamado exatamente Adão Arishon. E esse Parsuf, ele também vai sofrer um processo de quebra, assim como houve, né, essa quebra, né, do Engadlut de Nekudim, vai haver também uma quebra de Adão Arishon, e essa quebra tem grandes consequências. Uma delas é restituir aqueles mundos que foram criados elevados, Briá e Etzirá, né, do seu local de nascimento, que era elevado, até o seu local
futuro, local permanente, né, que é exatamente acabando aqui no nosso Sium. Né, eles se colocam aqui aonde eles foram propostos inicialmente quando saiu aqui Nekudô de Sag, aliás, está aqui desenhado Nekudô de Sag, né? Então, quando saiu Nekudô de Sag, a gente tinha metade de Tiferet aqui para cima, lembra? 1/3 de Tiferet e 2/3 de Tiferet aqui para baixo, e nesses 2/3 de Tiferet era o lugar do mundo de Beriá. E depois, nas 3 Sefirot que ficavam aqui embaixo, que era Netzah-Hod e Esod, foi o lugar de Yetzirah, e onde era Malhut, a última, né? Aqui, deixa eu colocar aqui Netzah, Hod, Esod e Malhut. Então, aqui Yetzirah, e aqui no lugar de Malhut, o mundo de Asiá. Então, esses lugares aqui que foram propostos lá em Nekudô de Sag são os lugares que agora, na quebra de Adama Rishon, voltam a descer, vamos dizer assim, né, os mundos de Beriá, Yetzirah e Asiá para seus lugares permanentes. E, além disso, a gente, né, já viu no passado, a quebra de Adama Rishon fez com que aquelas centelhas, né, de doação, né, de GE, né, caíssem, né, elas se misturassem nos mundos inferiores, inclusive no nosso mundo. Então, esse resultado possibilitou aquela criação dos sistemas do mundo, né, um mundo que a gente vai chamar, né, no futuro, um mundo de Kedushá e um mundo de Tumá, ou seja, um mundo de doação, né, de pureza, e um mundo de impureza, que é equivalente ao sistema do bem e do mal, uma dualidade permanente, né, que a gente vai estudar, e comparando, como a gente vai ver, com a nossa, de novo, a simbologia, né, histórica do pecado, da árvore do conhecimento do bem e do mal, associando Adão Rishon com Adão, né, e associando o pecado da árvore do conhecimento, ou a queda, né, de Adão, né, com a quebra, né, das intenções, né, dos vasos, e a vinda, né, para o nosso mundo, ou seja, toda aquela simbologia, né, o mundo de Atzilut vai ser associado exatamente com o Jardim do Éden, e etc. Nós vamos ver isso na semana que vem, é bastante interessante, né, porque é uma história que todo mundo conhece, e é interessante ver como isso se relaciona com desejos, né, como lembrou bem o Aguinaldo, que estão dentro de nós, né, que residem dentro de nós, e associar essas histórias, né, bíblicas, né, vamos dizer assim, com essa parte assim técnica, vamos dizer, essa linguagem técnica, né, e ver que nós não estamos falando, né, como foi lembrado agora há pouco, de mundos, né, extraterrestres, ou planetas, ou coisas místicas e tal. A gente está falando de desejos, né, que existem dentro de nós, sistemas, né, que foram criados, né, para que a criatura, né, que é a união de todos os corações, né, fosse criada. Né, e, junto com isso, o sistema de bem e de mal, etc., que a gente vai dar uma olhada na próxima aula e um pouquinho na outra também. E aí eu pergunto aí se os amigos querem acrescentar alguma coisa, Ciano. Bom, amigo, só dando um complemento do que o Carlos falou, então nós estamos trabalhando com o ambiente, formando informações, formando partes do desejo, quer dizer, estamos agrupando elas de forma diferente para formar um homem, um nível de desejo chamado homem, que vocês aprenderam, o nível falante, o homem é aquele que busca sabedoria, conhecimento. Os outros desejos, até o nível animal, não buscava sabedoria, então era, vamos dizer assim,
ele era inconsciente, não tinha consciência de si mesmo ainda. Quer dizer, imagina só ter um desejo que é automático. Até o nível animal, ele está cumprindo todas as ordens da natureza, do Criador, mas não tem consciência de que faz isso. Então, é somente no nível novo, que chama animado, é o Adam Arishon, que ele vai tomar consciência. E, como o Carlos disse, nós usamos o Baal HaSulam, a partir do Ari, já se usa uma linguagem técnica de Kabbalah, que são esses gráficos, esses nomes. Mas se você pegar a Torá, ele está falando disso também lá no comecinho, né? Só que ele está usando uma linguagem de raízes e ramos. Então, vocês podem ver que primeiro foi criado determinada parte, depois, quer dizer, inanimado, né? Depois depois vegetal, depois animal, até que no sexto dia, né, do quinto para o sexto dia, que foi formado o homem, tá? o chamado Adão. Adão, em hebraico, também pode ser usado como pessoa. Então, quer dizer, precisava ter uma formação de toda a parte do desejo, do inanimado até o animado, para formar o Adão. Então, quer dizer, eu não poderia, o Criador poderia fazer tudo isso, só que você não adquiriria a consciência necessária. Então, todo esse projeto que o Criador tem ali em cinco mundos, né, cinco partsufis, do Galgal, Tab, Sag, Maibon, é justamente para adquirir a consciência. Aí você vai ter material para trabalhar e criar um desejo estável. Antes, tem períodos ali, como eu disse, no mundo de Nekudim, que você alcança um determinado nível de estabilidade, onde você bloqueia a recepção. E a gente vê isso principalmente nas crenças orientais, onde você faz uma meditação, você bloqueia determinado nível de pensamento, determinado nível de desejo, e você alcança uma estabilidade. Por quanto tempo vai durar isso aí? Aí depende da tua meditação. Mas o cabalista não trabalha com isso, ele quer alcançar um estágio além dessa estabilidade inicial ali, que seria, eu parei de usar, não, eu quero alcançar a estabilidade, mas usando e satisfazendo meus desejos. Então, aí nós continuamos, aí chegamos nesse participio chamado Atzilut. Ali nós temos ferramentas para trabalhar com o nosso desejo de um modo mais estável e completo. Então, amigos, é tudo experiência interna que a gente vai fazendo, tá? Às vezes também, uma curiosidade, ali o Carlos colocou Atzilut como a cidade. Atzilut era principalmente o templo em si, porque a cidade de Jerusalém era considerado o templo como base. Então, Atzilut, quando principalmente no Zohar, que a gente vai ver, fala principalmente do templo. E o templo também, além de ser aquela coisa que foi destruída, material, também é uma parte do nosso desejo. A gente vai aprendendo pouco em pouco, vamos avançando nessas definições, essas palavrinhas hebraicas, e descobrindo que está tudo dentro de nós mesmos. Segue aí, Carlos. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, essa questão, né, da gente olhar para o lado de dentro, né, para o nosso próprio desejo, né, e ir reconhecendo, né, isso que o Aguinaldo, por exemplo, disse agora, né, nós não, me lembrou os budistas, por exemplo, né, a gente, assim, que é um tanto leigo, né, eu sou leigo, mas a gente interpreta que há uma certa anulação do desejo, né, uma certa mortificação do desejo, às vezes, né, que a gente também vê em certas culturas ocidentais, né, uma parte de mortificação. A gente vê gente que até se flagela, né, se autoflagela e tal. Ou seja, anular o desejo, né? E na sabedoria a gente não anula o desejo de receber. A gente acha que o desejo de receber é um dos lados dos opostos. Ele, quando aparece, é uma oportunidade para a gente revelar o outro lado da doação, para a gente construir um meio deles, né? Para construir um lugar de liberdade entre a recepção e a doação. A gente não ficar nem escravo do desejo de receber, nem escravo de Deus, assim, entre aspas, né? Não ficar nem escravo, né, da doação também. A gente ter um lugar de livre-arbítrio para poder cobrir esse desejo de receber, né, com a parte de doação, né? Cobrir, né, um obstáculo, um problema com amor. Ou seja, precisamos dos dois. A gente não cancela, né, os desejos. A gente usa o amor, né,
É como é dito, o amor cobre todos os crimes, né? O amor cobre todas as transgressões. Então, o que nos parece uma transgressão, né, o lado esquerdo, parece uma coisa amarga, né, aquele mal, etc., uma transgressão, na verdade, como a gente diz sempre, aquela circunstância, né, que o Criador nos deu para a gente ter a oportunidade de cobri-lo, né, de cobrir com amor, né, cobrir com o lado da doação. Então, essa é uma característica, né, da sabedoria que, à medida que o tempo vai passando e a experiência também de vocês, né, vai aumentando, a gente vai reconhecendo, né, dentro de nós essa estrutura, né, essa estrutura de desejos. E vai vendo, né, por nós mesmos, né, sem precisar acreditar em ninguém, né, que é assim mesmo que funciona, né, que nós não reconhecemos o mal natural nosso, que é esse desejo de receber com a intenção de receber, não é uma coisa natural em nós, né? A gente vive dentro desse desejo, né, o tempo todo, e essa é uma questão que não é assim transparente para todos, né? Algo que a gente vai reconhecendo, né, com o tempo, né, uma fase, e assim por diante, né? A gente vai vendo dentro de nós mesmos essas coisas que a gente está estudando, né, como se fosse do lado de fora. São metáforas, né, ou representações, assim como histórias bíblicas também são metáforas e representações de processos internos. Foi a forma e a linguagem com que Moisés, por exemplo, quis falar desses assuntos. Ele falou em Adão, falou em pecado, falou em árvore do conhecimento, do bem e do mal, falou em queda, falou em expulsão, né, do paraíso, etc. É uma linguagem também. A gente vai ver na aula que vem que é o mesmo processo que a gente vai estar escrevendo aqui, né, que o rabino Isaac Luria, né, o Ari, né, desvendou isso bem, né, criou toda essa representação, né, foi um sujeito de alta espiritualidade, e que de lá, né, recentemente, Baal Hassulam e o filho dele, o Rabash, né, conseguiram trazer, né, para uma linguagem moderna, né, uma linguagem nossa, né, e o Ravi Lightman, né, que foi discípulo, né, braço direito do Rabash, né, traz para nós. Então, é isso, né, que o Bnei Baruch aqui está fazendo, né, a gente está vendo, né, o que, né, o Ari, né, o Isaac Luria, né, desvendou para nós. Tuninho, quer falar alguma coisa? Nada, tá muito bom. A aula hoje tá especial, hein? Muito legal. Tuninho, o Carlos falou que ficou faltando a lição 7 ao vivo. Ah, eu enviei para ele. Enviei. Ah, já enviou também? Então, Pedro, aí, já enviou também. Viu, Carlos? Aproveitar, faltam uns minutinhos ainda, né? Então, amigos, como que nós, dentro do nosso desejo, nós já fazemos algumas coisas que já existem ali que o Carlos mencionou nessa aula. Chama, por exemplo, elevação do Arrap, elevação do Galgal Tenai para o nível do Arrap novo. E aí a gente não sabe, mas vou explicar um pouquinho rapidinho na linguagem aqui, se o Carlos me permitir aqui. Vou compartilhar um papel aqui em branco. Então, amigos, nosso desejo, vamos fazer um tipo de coluninha aqui, ele é dividido em Galgal Tenai, que é a cabeça, né? E o Arrap, que é o corpo. O corpo, ele é baseado em tudo que eu acredito, minhas crenças, onde eu me apoio no mundo. É onde o meu pé está. Então, meu pé, por exemplo, ele está apoiado no que eu acredito, no que eu conheço do mundo, né? E aí o que acontece? O Carlos falou que a estratégia de elevação de Adão, de elevação ali até o mundo de Necodim também, é a elevação do Galgal Tenai da nossa cabeça para o Arrap do superior. Tá? Então, o que acontece? Eu conheci um cara, vamos dizer assim, que é superior. Para mim, o Ravi Lightman, por exemplo, que é o professor atual nosso. Tá? Poderia ser outro, poderia ser a Buda, poderia ser a Lao Tse, poderia ser Jesus, poderia ser o Maomé,
poderia ser qualquer outro mestre, tá? E ele tem um jeito de trabalhar o mundo diferente de mim, então o RAP dele é superior. O que eu faço? Eu elevo a minha cabeça para o nível dele. Eu começo a usar o RAP dele. E eu crio 10 sepirotes aqui, que chamam Zivug também. Tá? Então, a minha cabeça agora, eu estou praticando o que o mestre falou, porque ele me responde as minhas perguntas, ele tira as minhas dúvidas, ele dá uma explicação nova para o mundo, a minha base de crença mudou e eu deixei de usar o meu RAP. Não tem aquela partinha do mundo Nekudin onde a gente para de usar o RAP? Então, eu começo a usar o RAP do superior. Tá? Então, amigos, essa é a nossa estratégia de subir. Eu conheço um mestre e eu entro no mundo dele e deixo de usar o meu RAP. Né? Então, isso aí acontece, a gente já faz. Com certeza você já abandonou muita coisa. Eu já abandonei muita coisa que eu acreditava e agora eu estou acreditando num novo ponto de vista do meu mestre, no caso, que por enquanto é o Lightman. O Lightman, o Barrabashi, o Barra Sulam, o Ari, né? Ou pode ser outros, vocês podem escolher, como eu disse, vocês podem escolher com Confúcio, Buda, Jesus, Maomé, ou quem vocês queiram, Rome, né? Então, amigos, nós só mudamos a posição e paramos de usar aquela base de crença antiga. Aí alguém pergunta, o que você achava? Ah, esquece, eu nem lembro mais do que eu achava. Agora, eu estou achando isso. Não está nem em mim mais, está no meu mestre. Tá? Então, chama-se elevação de RAP, a RAP de aliar. Tá? É só uma curiosidade, amigo. Isso aí, Rinaldo. Obrigado. Amigos, nós temos ainda um tempinho, né? Se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, ou qualquer coisa a acrescentar, fiquem à vontade. Nós não preparamos nada. Podemos falar um pouquinho da aula que vem, nesses últimos 5 minutos aí. Então, eu vou adiantar um pouquinho da aula que vem. Pode ser, então? Vamos lá, então. Ó, vou fazer aqui de novo o nosso share. E o que a gente estava falando aqui de Adama Rishon, né? Que ele surgia aqui a partir dessa nova elevação, né? Do mundo de Atzilut, que nós vimos aqui, né? Mais uma elevação aqui que houve, né? Do mundo de Atzilut, e que surgiu então esse Partsuf de Adam Arishon, né? Com essa elevação do mundo de Atzilut. Nós vamos ver que o Partsuf de Adam, aliás, esse aqui é melhor, ele vai surgir aqui, ó, a partir de Atzilut. Atzilut está daqui para cima, né? Não está desenhado, mas vocês estão vendo aqui Zon, né? Que Zon havia gerado aqui os mundos, né? De Briá, de Etzirá e Asiá, e da mesma forma, isso misturando Malhut em Biná. Agora, a mistura de Biná e Malhut cria um Partsuf, né? Paralelo, que é o Partsuf de Adam Arishon. Nós vamos ver isso. Ele é formado da mesma forma que Briá, que Etzirá. Vocês se lembram que Etzirá ele ficava aqui, nós não entramos nesse detalhe, mas ele ficava aqui nessa parte, um pouco sobreposto aqui ao mundo de Briá. Da mesma forma, o Rosh, né, a cabeça do Partsuf Adam Arishon está aqui, e o Guf dele está aqui embaixo. Aliás, o Guf está daqui até aqui, né? A garganta, é chamado garganta, né? Garon, o Guf, o corpo, e as pernas, né, de Adam Arishon aqui embaixo. Então, essa parte aqui superior é GE, e essa parte aqui do Guf, né, como o Agnaldo acabou de lembrar, o Arrap, né, é o corpo, né, incluindo aí as pernas. E o que nós vemos? A gente vai ver na aula que vem que vai haver uma outra elevação
essa elevação aqui, uma outra elevação, aquela terceira, com uma luz especial, que é chamada de extensão do Shabá, uma luz chamada Tosefet, né, Shabá, é um suplemento do sábado, suplemento Aleph, que vai elevar a Dama Rishon, e essa luz, ao penetrar no Partsuf, ela vai, assim como em Gadlut, ela vai achar que ela poderia, né, purificar o Partsuf inteiro, mas, na verdade, nessa elevação, ficou um pedaço abaixo da Parshá. As pernas, né, o Haglaim de Adama Rishon ficou embaixo. E isso não foi percebido, porque essa região aqui, vocês lembram, era uma região de santidade. Essa região era aqueles 70 côvados, onde era possível ainda, né, haver santidade. É uma região de 50 metros fora do muro, onde era permitido comerciar. As pessoas podiam sair fora da cidade, fazer compras, etc. Né? Isso na história, né? Judaica, então, era uma região ainda de santidade. Então, não foi percebido que Adama Rishon iria quebrar, e ele quebrou. Então, houve aqui uma quebra, e essa quebra, ela causou, né? Ela é associada, né? Essa parte aqui de Atzilut é associado com o jardim do Éden, como um todo. Aqui vocês estão vendo a parte do Garon, né, e a parte do Guf com as árvores do jardim. E essa parte aqui é considerada a árvore do conhecimento do bem e do mal. A quebra, né, que aqui está simbolizada aqui de novo, a quebra. Essa quebra é considerada a queda de Adão, e etc. Né? Então, a gente, na verdade, a queda de Adão por causa do pecado, né? O pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal, e etc. Então, a gente adiantou um pouquinho, a gente vê isso aí na aula que vem, e foi só porque a gente estava com o tempo assim, um pouco sobrando, né? E alguma coisa a acrescentar, amigos? Não, amigos, é isso aí, ó. Não precisa decorar tudo isso, tem na tabela, tem na apostila, no livro, né? E qualquer coisa é só consultar. Isso aí, até hoje a gente aprende, o Ravi vai repetindo sempre. Então, dificilmente a gente vai falar, eu virei um expert desenhista disso, não. Desenhar é fácil, amigos. Entender dentro do desejo é uma estratégia que a gente vai usando de pouco em pouco, tá? Então, amigos, foi um prazer estar com vocês aí, ó. Tá acabando o tempo aí. Boa noite a todos. Boa aula aí para vocês. Vamos fazer revisão. Boa noite, boa noite. Turinho, vai se despedir do pessoal. Grandes amigos, que beleza. Aula muito boa. Vim aqui, né, me despedir oficialmente aí dos amigos, né, e sempre que eu puder eu vou estar aqui assistindo essa aula maravilhosa. Sempre muito bom. Opa, alguém compartilhou uma tela aí. O Wilson. Tudo bem, Wilson. Se quiser compartilhar, é uma boa. Então é isso, boa noite. Não. Nós estamos terminando, né, Tuninho? Boa noite a todos aí. Obrigado aí pela presença, obrigado a todos. E até semana que vem a gente vai continuar aí com a Dama Rishon, nossa alma comum. Ok, obrigado a todos aí.